Eu falo que o meu principal trauma foi o que ele me trouxe até aqui e da qual também ele me fez fazer com que eu gravasse esse documentário e tornasse isso cada vez mais uma forma da gente dar visibilidade para a luta de pessoas indígenas e LGBT, para que novas pessoas possam se inspirar em relatos que talvez sejam parecidos para as mesmas pessoas. E eu costumo dizer muito que o meu maior trauma foi de ter tido a minha infância interrompida. E isso vem muito numa questão de ter sido abusada aos 7 anos de idade. Em 1614, um indígena tupinambá chamado Tibira foi condenado à morte. Teve o corpo esfacelado, dividido ao meio pela bala de um canhão, por ter sido considerado sodomita. Esse fato foi registrado pelo frade caputino Yves Duvreau em seu diário Viagem ao Norte do Brasil, feito nos anos de 1613 a 1614. Em relação a esse papel colonial, a gente sabe que toda essa homofobia, esse machismo, preconceito que existe, veio trazido nas naus, né, com os europeus, principalmente portugueses, porque eles impuseram algumas coisas para a gente, como a própria catequização é um fator importante disso. Quando os nossos povos são invadidos, quando os nossos territórios têm no centro do território, no centro da aldeia, tem uma igreja católica, tem, enfim, essa presença muito forte dessas instituições que colonizaram, que continuam colonizando nossos povos, tudo se intensifica mais, inclusive os preconceitos, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em preconceito, a gente usa logo elementos da sociedade não indígena e não nosso, porque a gente não tem regra com relação a isso. Do céu, do inferno, do pecado que é imposto aos nossos corpos, e essa questão colonial se perpetuou até os dias de hoje, né, que a gente vê nas nossas comunidades essa questão da homofobia, do machismo, do preconceito também, que é muito presente. Na parte da cultura, algumas pessoas são rejeitadas por serem gays. Na parte da dança cultural, alguns pais questionam que ele é gay, ele não pode dançar, porque ele pode mostrar como se fosse uma mulher. E também na parte da organização das coisas, também que a maioria, pessoa gay que gosta de organizar as coisas, que dá a valorização da cultura mesmo, que eu vejo bastante meus colegas. Não é a cultura que impede de você se auto-reconhecer enquanto indígena LGBT. Porque a cultura ela não é isso. A cultura ela é dinâmica. Já faz algum tempo e você pensou assim: tanta gente no mundo e ninguém sente igual a mim. Como na realidade a verdade encontrou. Sua humanidade tava em todo, só você que não notou. A cultura ela é flexível e a cultura ela vai evoluindo de acordo com a evolução de quem se insere nessa cultura. Então, se cultura está barrando a sua identidade, nós não estamos falando de cultura. Nós estamos falando aqui de homofobia, de um racismo, nós estamos falando de LGBTfobia como um todo. E é isso. Até porque, para nós indígenas, a questão de ser gay dentro das comunidades, historicamente falando, não tinha essa proibição. Os sexos eram livres para poder ter suas relações sexuais, independentemente se era homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher. Lá nos Potiguara, a gente tem até um diálogo muito bom, as lideranças, os caciques, eles respeitam as pessoas
LGBT, até porque tem gays, lésbica, mulher trans dentro do nosso povo. Então lá nos Potiguara é visto muito de boa. Mas a gente também tem que levar em consideração que a gente ainda escuta de algumas pessoas, sim, falas homofóbicas, né, e que machucam. Mas a gente percebe assim, certos olhares, e eu acho que para nós, mulheres, tem um lugar também muito problemático, que é da hipersexualização. Então você não fez bem do jeito como eu lhe mostrei que ele gosta? Fiz as festinhas que Mana me ensinou todas. Soprando cangote, me aromar. Cosquinhas, pá. Continuado e variando. Ficou desmanchado, escorrendo pelo corpo dele. Você não consegue... É quase que impossível você estar no lugar e aí chega um momento de você dizer, sou bissexual ou sou lésbica, enfim. E aí não ter pelo menos uma pessoa, que nunca é uma pessoa só, de colocar nesse lugar hipersexualizado, sabe? O ser indígena já é carregado de estereótipos, né? A sociedade já coloca vários estereótipos em nós. A começar pela aparência física, pela forma de se comportar, as pessoas ainda acham muita coisa. Que a gente, por ter uma graduação, por ter um celular, ou por se vestir daquela forma, deixa de ser indígena. Imagine retratar outras questões, enfim. Eu acho que a gente consegue ir avançando, mas é uma caminhada um pouco lenta. Então eu acho que dentro da comunidade, por ser um local mais pequeno, não tem essa visão mais para além. Já fora da comunidade, se vê mais uma amplitude do que é ser um homossexual, porque tem mais referências para mostrar a diversidade do meio LGBT. Na encruzilhada da minha quebrada, eu deixei um presente pra afastar o mal. Ela é pombogira, travesti de vila, sobe e desce o morro, a original. Laroie. Pedi pra Ori me orientar. Sei que minha cabeça faz de mim um rei. Eu acho que eu não me sinto à vontade para discutir sobre orientação sexual dentro do território, não por acreditar que seja um tabu, mas pela recepção que tem, sabe? Apesar de ser muito urgente, de acreditar nessa urgência, existem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. E a primeira delas é esse conservadorismo que permeia nossos territórios, né? Acho que eu me descobri que eu gostava do mesmo sexo quando eu tinha 7 anos. Comecei a perceber algumas coisas que não me sentia bem. E eu comecei a entrar na puberdade também. Aí eu não sentia atração para as meninas, mesmo assim eu me escondia bastante. Aí eu comecei a gostar do meu amigo. Eu sempre me escondia, nunca falei pro meu amigo que eu gostava dele. Lá no meu processo da infância, eu via que algumas coisas aconteciam e que às vezes eu não era chamado. Hoje, e passando por tudo que eu passei, antes eu julgava muito no sentido de que talvez era por ser uma criança dita enquanto mais afeminada naquela época, que talvez tinham rituais que eram mais ditos enquanto para o masculino. E em alguns momentos eu não era convidado para fazer parte desses rituais. Mas sim, o processo de aceitação tem que ser pela comunidade, porque às vezes a família entende que você é homossexual, porém, para a comunidade, a família ainda tem um medo da sociedade não aceitar. Então, eu já, desde criança, eu ouvia dizer, meu medo não é que você seja, mas o medo do meio social. Eu ando com medo para não levar um soco quando eu saio com meu amigo, parceiro. E principalmente também dentro da minha casa também. Os meus pais, que eles não aceitam ter um filho gay. Porque gay tem a fama de ser alvo de brincadeira, alvo de chacota. Então meu medo é esse.
Dentro da minha comunidade, na minha época de adolescência, lá era muito comum, já meio que assim, as famílias meio que premeditarem quem vai namorar com quem vai manter relacionamento com quem. Acabou que eu tive um relacionamento com uma menina e aí a partir desse relacionamento foi onde começou a surgir diversos questionamentos, tanto do meu relacionamento com a menina, quanto também da minha própria personalidade. Eu via que eu estava brigando comigo mesmo, eu estava sofrendo comigo mesmo, eu não sabia o que era de fato que estava acontecendo ali naquele período. E eu só fui entender e compreender isso quando eu fui para a cidade. Eu cheguei uma pessoa muito cruel comigo mesmo. Uma pessoa que se cobrava muito, uma pessoa que deixava os outros terem domínio sobre os meus pensamentos, terem domínio sobre as minhas atitudes e até mesmo sobre os meus costumes e tradições. E quando eu vejo que aqui as pessoas têm uma diversidade gigantesca de amar, a primeira coisa que eu fiz foi querer reprimir aquilo ali. Mas era uma repressão pelo sentido de que, para mim, aquilo ali nunca foi dado enquanto permitido. Aí eu ganhei uma oportunidade de ficar num projeto. Eu entrei no projeto, comecei a estudar sobre LGTB e comecei a estudar sobre doenças sexualmente transmissíveis, alcoolismo. Comecei a ver o mundo, como é que é a verdade, como é que é viver no mundo, como é que é ter alguma coisa que a gente gosta. Nesse projeto, o projeto abre os meus olhos, meus sentimentos. Aí eu tive a oportunidade de viajar e ir em Manaus. Aí o meu professor me mostrou também sobre a realidade, ele sabia da minha realidade, ele sabia do meu sentimento, que eu gostava do mesmo sexo. Ele falava pra mim que eu não podia me esconder, que eu podia amar o que eu gosto de amar, podia ser alguém que eu quero. Aí minha psicóloga não gostou muito de eu ficar lá também. Eu tive uma amiga psicóloga que estava junto comigo no projeto. Eu falei para ela que eu iria me mudar para Manaus, cidade de Manaus. Aí minha tia me procurou para eu morar com ela. Aí eu morei mais ou menos um mês na casa da minha tia, só que minha tia era da igreja, era muito difícil falar sobre a sexualidade com ela. Aí comecei a gostar, me aceitar mesmo, comecei a sair com o mesmo sexo. Aí meu irmão descobriu, ele falou por meus pais que eu estava saindo com o mesmo sexo. Aí meu pai brigou comigo, ele chorou por causa disso, eu também não sei o que fazer, eu não sei como eu devo responder, minha mãe também me xingou. Aí resolvi me calar desde 2018, me calei e já tentei me suicidar por causa disso. Eu pensei que se eu me suicidasse, iria mudar tudo. Porque eu me sinto que se eu falar para eles, eu seria o maior problema para eles. Seria uma vergonha para os meus pais. Que egoísta que eu sou, defensor do amor, mas não pude enxergar ao meu redor a quem gritar, dono dos olhos a se expressar. Eu, feito um passarinho, ainda jovem no ninho, mas cheio de rancor. Chegou um ponto assim, em uma determinada situação, que eu também não me importava, sabe? Eu lembro que teve uma situação assim, específica que eu tinha acabado de acontecer e eu ia atravessar a avenida. E, tipo, é uma avenida bem movimentada, assim. E eu tava tão machucada com aquilo que tinha acabado de acontecer que o sinal fechou, eu simplesmente passei, assim, mas eu tava foda-se se o sinal não tivesse fechado, sabe?
E acho que naquele momento foi que eu percebi o quão grave eu já estava sofrendo, mas eu percebi o quão grave aquilo estava se tornando, porque eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca tinha sequer, enfim, nunca pensei em fazer nada contra mim, nem contra ninguém. Mas naquele momento para mim pouco importava, sabe? Porque tudo já tinha perdido o sentido, assim, então... Enfim. O suicídio em decorrência da LGBTfobia, a gente precisa de fato pensar que nem aquilo que eu falei com você da questão de se ter uma base, se ter onde ancorar, se ter um apoio e esse espaço de escuta mesmo. Tem uma saúde específica, mas é uma saúde específica que sequer tem um mínimo para dar suporte para atender pessoas indígenas LGBT. Às vezes o que a gente precisava era de um espaço, de uma escuta. E o que a gente sempre tomava era pedrejada. E nunca uma mão esticada para te falar: você não está sozinho nessa. Vamos fazer essa travessia juntos. Isso eu não tive. E eu acho que hoje o meu ciclo de amizades diz muito sobre isso, sabe? Que são pessoas que partilham também desses sentimentos, que partilham também de vivências parecidas, então a gente acaba se encontrando assim, nessas problemáticas e aí é onde a gente se sente confortável para falar abertamente sobre. Para mim eu sinto mais fácil falar dentro do coletivo do que dentro do meu povo, até porque a gente já tem essa questão de não falar muito sobre essa questão da sexualidade, do que a gente do que a gente sente, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão mais próximas a gente, seja da comunidade ou a nossa própria família, né? Então, às vezes é complexo falar isso dentro do vínculo familiar e dentro da própria comunidade em si, a não ser com as pessoas que são gays, lésbicas ou trans, que é o caso da gente, que a gente também tem um povo. Eu me sinto bastante vontade de falar da minha sexualidade dentro da coletiva, que onde eu conheci o Otávio, que me acolheu bastante, desde que eu vi no processo seletivo, que estava o nome dele, acho que eu vou pegar esse nome, eu comecei a seguir no Instagram dele, eu chamei ele, conversar, e ele me abriu algumas portas também. Aí eu pensei, acho que eu vou para lá, acho que lá eu tenho a oportunidade de viver quem eu sou. Lá eu tenho a oportunidade de conhecer o mundo, conhecer o que eu realmente gosto. E ver os movimentos indígenas LGBT+, crescendo é algo assim, agraciador, quando a gente vê os movimentos aí de Vogue indígenas que está acontecendo e até mesmo favorecendo um diálogo com outras culturas e com outras pessoas também da comunidade LGBT. Então, assim, o legal e o interessante de tudo isso é que a arte, ela é performática, que ela faz com que a gente transpassa tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já sofreu e a partir de agora a gente começa a construir uma nova história, né? Uma nova história com novos movimentos. Hoje a gente tem um coletivo aí que é o Tibira, que é um coletivo voltado para indígenas LGBT+. Então, assim, dentro da própria APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a gente tem também uma articulação que está debatendo sobre políticas também para indígenas LGBT+. E o que a gente vê é que, de fato, nós estamos seguindo coisas que há mais de 10 anos não se falavam sobre. A gente tem o MPI, que é o Ministério dos Povos Indígenas. E dentro do MPI se tem hoje uma secretaria que discute especificamente sobre essas relações indígenas LGBT. É novo, mas para nós já é algo muito, muito grande, no sentido de que
hoje a gente já tem também, federativamente falando, uma secretaria que pensa nessas pautas. Mas agora a gente precisa fazer com que essa instituição, né, federativa, ela chegue até as bases. Então esses diálogos, essas conversas são importantes para a gente justamente ter essa questão da autoconfiança e as pessoas dizerem, ó, independente do resultado, a gente vai estar aqui com você, ser gay, ser lésbica ou trans, é isso aqui, não é nada de mal, não é nada de ruim, para a gente ter essa confiança em si, para a gente chegar na nossa família e dizer, é isso, eu sou gay, eu sou lésbica, ou eu sou trans, ou o que eu bem quiser ser. Porque existem outros, só que não querem falar sobre. Não falar é também mais um meio de você se machucar. Eu vejo que muitos corpos que chegam aqui estão gritando, não sabem aonde recorrer, o que fazer, como fazer e se fazer, o que eles vão arcar com isso, sabe? Primeiro, a universidade ela precisa entender esse contexto LGBTQIA+ indígena para, a partir disso, debater com esses alunos para fazer políticas públicas específicas e que realmente essas políticas públicas possam funcionar, né? Eu vejo que as universidades restringem a política, vamos dizer assim, se tem que ter o acesso, se tem que ter essa comunidade compondo a comunidade acadêmica, então vamos colocar a reserva de vagas. Mas a reserva de vagas somente, ela não é suficiente para suprir as demandas dessa comunidade. Dizer assim, a gente lhe deu esse espaço, estude e forme. Sem você oferecer políticas de permanência. Não estou falando só sobre moradia, sobre alimentação, porque essa pessoa ela vai sofrer aqui dentro. Essa pessoa precisa de um acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico, enfim. Ela precisa ter acesso a sair daqui em um determinado período do ano e vivenciar a cultura dela junto com o seu povo, que isso é muito importante para que a gente se mantenha com a cabeça no lugar. Por vezes a gente perde rituais que só acontecem uma vez no ano, que são super importantes e que, por conta das demandas da universidade, a gente não consegue ir, ou para além disso. Às vezes a gente até tem tempo, está de férias e tudo, mas não tem condição financeira de pegar um transporte e ir para a sua comunidade, porque é longe, porque é caro. E em momento algum eu vejo a universidade se propor a pensar sobre isso. E pensa que a universidade não está alheia. Ela sabe dos acontecimentos, ela sabe dos casos, dos números, mas ela se omite, negligencia esses fatos, o que eu acho mais cruel, o que é mais grave ainda. Você saber que aquilo está acontecendo e você simplesmente... Isso não é problema meu. E é assim, é um problema de todos nós. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Porque agora nós somos transpassados. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usar
Katanas busca Nirvana, é o recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção.